tarde, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Espero que continuem a juntar-se pessoas, acho que sim, que vai acontecer. Nós temos aqui uma sessão com um painel de luz, não é por mim, obviamente, aqui pelas minhas três companheiras. Vou começar a apresentar a Maria Mota, que é diretora do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. A Marta Moita, que é investigadora principal da Fundação Champalimau, e a Mónica Betancourt, que é diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, mesmo aqui atrás de nós, aqui em Oeiras. O tema desta conversa é muito vasto, é ciência, portanto podíamos estar aqui o festival inteiro, hoje é o último dia, já não vai dar, mas podíamos estar aqui o festival inteiro e até o resto do ano, que o tema não se ia esgotar. Nós gostávamos que... O meu nome é Sara Sá, sou jornalista, tenho a sorte de escrever sobre ciência e de ter a oportunidade de falar com essas pessoas que estão aqui várias vezes, o que é mesmo um privilégio. E nós gostávamos que isso fosse uma conversa interativa, no sentido que gostávamos de ter a participação do público. Se não houver participação do público, nós vamos ter com certeza muito tema de conversa, mas de qualquer maneira podem ir, eu vou tentando prestar atenção. Eu acho que podemos fazer, as pessoas podem intervir a qualquer momento, não é preciso haver aquele momento tradicional de debate no final. Portanto, tentem só fazer-me sinal que nós vamos encaixando as vossas participações aqui. Até porque nós também não percebemos muito bem, não sabemos bem o público que está na sala, portanto era importante que pudéssemos ajustar a nossa conversa aos vossos interesses e às vossas curiosidades. Eu vou começar, eu já fiz a apresentação formal, vou começar por pedir a cada uma das nossas palestrantes que falasse sobre a sua investigação. Elas já fizeram muita coisa, mas em linhas gerais. Se calhar começamos pela Maria, que trabalha em malária, mas podes detalhar um bocadinho mais, Maria. O que é que já tens feito nessa área? Ok, portanto, eu gosto imenso de falar, portanto, já sabes que me tens que interromper, porque senão eu ocupo o tempo todo, se começar a falar. Mas eu realmente trabalho em malária e a malária é uma doença que ainda mata quase 500 mil de crianças abaixo de 5 anos todos os anos no mundo, são números que às vezes as pessoas não têm esta noção. E quando eu comecei a trabalhar em malária, morria acima de 1 milhão de crianças todos os anos, e portanto muitos progressos foram feitos já neste século, mas a verdade é que, e eu tenho que dizer isto, eu não trabalho em malária porque crianças morrem com malária. Eu não quero ser o chocante nisto, mas é verdade. Eu trabalho em malária, eu não desenvolvo nenhum fármaco, não desenvolvo nenhuma vacina. Eu trabalho em malária porque quando eu estava a pensar que gostaria de ser cientista, não sabendo muito bem o que é que isso era, mas gostava de ser cientista e uma vez vi um seminário que não era com o parasita da malária, mas era um outro parasita. Portanto, a malária é uma doença infecciosa causada por um organismo externo ao nosso organismo e que é um parasita, e há várias doenças desse tipo, e eu vi uma palestra em que era sobre leishmania, e muitas pessoas já devem ter ouvido falar leishmaniose, quem tem cães, etc., porque é uma doença que no nosso país se manifesta especialmente em cães, mas também é uma doença de seres humanos, na Índia, etc., é uma doença gravíssima, aliás. E quando este cientista que estava a falar mostrou um macrófago, e uma macrófago é uma célula do nosso sistema imune que percorre o nosso corpo e é como se fosse o carro de patrulha da polícia, que anda a ver o que é que está errado, o que é que não está errado, no fundo, para tudo que sai fora do comum, vai lá, pode até fagocitar, comer bactérias ou qualquer coisa que sejam estranhas, e portanto esta célula tem este papel tão fundamental no nosso sistema imune, mas o parasita da leishmania, ao longo da evolução dos tempos, foi esta célula que escolheu para viver. E consegue invadir esta célula e multiplicar-se nela. O parasita da leishmania não é o único. O Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria que causa a tuberculose, também escolheu o macrófago para viver. E eu, quando vi aquela palestra, que andava com dúvidas do que é que eu queria estudar, muita gente achava que eu devia estudar cancro, outros achavam que eu devia estudar tudo, e eu, quando vi aquilo, pensei, o que eu quero estudar é exatamente isto. Porquê que dois organismos, e neste caso duas células, aceitam a presença uma da outra, apesar de terem funções tão opostas? O macrófago deveria
dar cabo daquele parasita, mas o que é certo é que ao longo da evolução aquele parasita conseguiu convencer aquele macrófago que está ok e que pode permitir que ele viva lá dentro. E, portanto, isto aconteceu, e naquele dia eu tinha a certeza que queria estudar este tipo de interações e este tipo de interação entre o parasita e o hospedeiro. No dia seguinte tive um cientista que falou de malária e eu fiquei fascinada com aquilo e pensei, é este parasita que eu agora vou estudar. E desde aí, isto já aconteceu em 1993, ok? Que aconteceu, ou 92 ou 93, e desde aí que eu sempre estudei malária. Foi um amor para a vida toda. Hã? Um amor para a vida toda. Mas eu costumo dizer... Mas eu costumo dizer, é engraçadíssimo dizer isto, porque às vezes quando chegam ao laboratório os miúdos a fazer mestrado e isso, estão lá 6 meses e acham que só vão gostar daquilo a vida toda, ok? Isso é que disparate, agora tens que fazer doutoramento noutra coisa, isto e aquilo, e eu costumo sempre dizer, não há amor como ao último, esqueçam a ideia de que não há amor como ao primeiro. Não há amor como ao último, ok? E portanto eu acho mesmo isso. Mas é que eu fui tendo amores. É que o parasita da malária tem tantas formas diferentes que eu fui escolhendo formas diferentes. E, portanto, sempre estudei malária, mas em contextos muito diferentes. Eu sempre estudei como é que o parasita da malária, e agora, por exemplo, posso-vos dizer quais são as 2 perguntas que tenho há anos e que não consigo responder. E que as perguntas nem são só minhas, são perguntas gerais que vocês podem compreender. É que o parasita da malária vive dentro de 2 organismos. Um que é um mosquito, e que nos transmite, e outro que somos nós próprios. E quando o mosquito transmite, o parasita tem que obrigatoriamente encontrar uma célula do fígado. Tem que ir para o fígado, infectar um hepatócito, que é a célula do fígado. Se não o fizer, porque há parasitas que às vezes ficam retidos na pele, não vai a lado nenhum. Não causa doença, o sistema dá cabo dele. Mas se ele conseguir entrar em circulação e encontrar esta célula, cada parasita consegue se multiplicar em 50.000 parasitas em cerca de 48 horas. É uma multiplicação assim, uma coisa incrível, e faz isto e depois é que é libertado estes parasitas e aí é que vai para o sangue, infeta as células vermelhas do nosso sangue e causa doença. Enquanto está no fígado não há qualquer tipo de doença. Só que só faz isto se encontrar aquela célula. Os parasitas que ficam na pele, eles até começam-se a multiplicar, mas fazem tipo 50, 100 parasitas e obviamente o nosso sistema imune consegue dar cabo daquilo. Portanto, uma questão que nós temos há mais de 20 anos é o que é tão especial no hepatócito e no fígado. E eu na quinta-feira estava com uma escola de Rio Tinto, no Norte, e às 9 da manhã os professores pediram-me para dar uma aula aos alunos, etc., que iam fazer um trabalho, e eles perguntaram-me, está há 20 anos disso e ainda não conseguiu nada? E eu pensei, realmente isso é um bocado vergonhoso, ok? A verdade é que nós fomos conseguindo muita coisa. A pergunta é muito grande. Era uma caixa negra na altura que não tínhamos qualquer informação e agora sabemos muita coisa que lá acontece. Claro que para justificar o nosso fracasso nós dizemos o problema é que não é uma coisa, é tipo um cocktail. O parasita gosta de um cocktail de coisas e é muito difícil saber exatamente qual é a receita de cocktail. Quando estamos próximos de chegar a essa receita de cocktail, depois este parasita é tão inteligente que percebemos que às vezes na época das chuvas o cocktail é um, na época seca o cocktail é outro. E, portanto, há tudo aqui um conjunto de variações e mantém. Mas esta é a curiosidade, as perguntas que eu faço para tentar perceber como é que o parasita da malária funciona. Claro que eu acho que este conhecimento que eu produzo, que a minha equipa produz, que foi produzindo ao longo dos anos, os diferentes membros da equipa foram produzindo, é inserido em muitos outros tipos de conhecimentos, é integrado para outras pessoas fazerem fármacos ou desenvolverem vacinas, etc. Mas a verdade é algo que é, para mim, eu faço por curiosidade. Eu faço porque realmente ainda não me satisfez a minha curiosidade. És uma mexeriqueira, como se diz na minha terra. É mesmo isso. A Marta também é mexeriqueira, ainda por cima da parte mais complexa que existe na Terra, não é? Do cérebro humano, será? O cérebro humano, de qualquer cérebro. Exato. No caso, porque a Marta trabalha com ratinhos, não é? Eu, por acaso, comecei por trabalhar com, na verdade, ratos, ratazanas, os grandes, mas agora trabalho com a mosca da fruta. É um downsizing, não é? É um downsizing, sou mais, mas eu, por acaso, estou muito satisfeita com essa mudança. Então, porquê? Porque... é assim, eu comecei por estudar, eu estava interessada em perceber como é que o cérebro
está por trás dos comportamentos, como é que nós nos comportamos, o que é questões como o que é a memória, o que é que nos permite mudar de um comportamento para outro, flexibilidade, coisas assim do género. E achava que queria estudar comportamentos complexos, mas não queria estudar primatas, nem humanos e tal, e portanto eu achei ali que a ratazana era um modelo animal que tinha comportamentos complexos, bastante complexos, mas que eu me sentia confortável a fazer experiências nesses animais. Mas quando mudei para a mosca e comecei a estudar a mosca, começo a descobrir que a complexidade na mosca é enorme e, aliás, quase tudo o que tenho vindo a descobrir na mosca, em relação ao tema que eu estudo, que eu já vos digo o que é tudo muito parecido com aquilo que encontramos em ratos e que, na verdade, é muito parecido com aquilo que encontramos nos humanos. E o que eu estudo são respostas de defesa de um organismo quando se vê perante uma ameaça. Não qualquer tipo de ameaça, por exemplo, não o tipo de ameaça que a Maria estuda, que é com a malária, os parasitas, etc., mas tipo respostas de defesa que fazemos quando existe um predador, é outro tipo de resposta de defesa. E eu o que tento perceber é como é que o cérebro, ou como é que um animal interpreta a existência de uma ameaça e como é que decide o que fazer perante essa ameaça. Há várias estratégias diferentes e nós tentamos perceber isso. E a mosca tem as respostas iguaizinhas aos ratos, ou iguaizinhas, quer dizer, é assim, todos os animais estudados até hoje têm mais ou menos 3 tipos de estratégias quando há uma ameaça destas. E uma delas é fugir, a outra, quando não há fuga, é imobilizarem-se ou de qualquer maneira se tornarem invisíveis para o predador. E o que acontece é que a maior parte dos predadores usam o movimento para detectar a presa e, portanto, a imobilização é uma forma de passar invisível. Ou então, quando não há nem fuga possível e já fomos detectados, muitas vezes então o que os animais fazem é lutar contra o predador ou o que for o indivíduo atacante. E essas 3 categorias nós encontramos em humanos, em mamíferos, em qualquer vertebrado, nos invertebrados, e nós descobrimos que na mosca da fruta existia exatamente esses mesmos 3 comportamentos. E agora estamos a tentar perceber como é que esta escolha é feita, porque é que em algumas circunstâncias eu imobilizo, noutras fujo, e porque é que eu estou tão satisfeita de fazer estes estudos na mosca? É porque a mosca permite-me Eu acho que para perceber a organização dos comportamentos de defesa é preciso perceber de uma forma quase que holística, que é um bocadinho aquilo que nós em ciência tentamos evitar, mas que basicamente é tentar olhar para as várias perspectivas. Imaginem, se eu quero perceber como é que o cérebro responde perante uma ameaça e escolhe que estratégia fazer, eu tenho que perceber quais são os fatores que são tidos em conta na escolha. E são muitos. É tipo, por exemplo, nós já descobrimos que o batimento cardíaco da mosca é importante para saber como é que a mosca vai responder a uma ameaça, que a velocidade a que a mosca está a andar quando vem a ameaça também é importante, que o ambiente social, o que é que os outros animais à sua volta estão a fazer, também é importante na decisão delas. As características do sítio onde elas estão, por exemplo, se há um refúgio, isso também vai definir o que é que elas vão fazer. E, portanto, para compreender a organização destes circuitos, temos que olhar para estas coisas todas ao mesmo tempo. E isso é difícil. E, sobretudo, é difícil quando leva muitos anos a descobrir qualquer uma destas vertentes. E com a mosca é um tipo de investigação mais rápido. Nós conseguimos pôr mais peças do puzzle mais depressa e permite-nos integrar a informação. Mais rapidamente também? Porquê? É uma boa pergunta, por acaso. Por acaso devia ser a resposta. Ainda bem que eu ganho a vida a fazer perguntas. Normalmente a mosca da fruta realmente foi escolhida como modelo animal para muita coisa. Sim. Por causa da rapidez com que se reproduz. A dita drosófila, não é? A dita drosófila. E realmente isso é uma das grandes vantagens da mosca da fruta. No nosso caso, isso também é porque nós usamos genética para manipular neurónios, portanto, nós queremos perceber como é que o comportamento se organiza e como é que o cérebro está por trás dessa organização. E, portanto, temos que perceber os circuitos. E, para isso, temos que manipular e ter acesso a neurónios, usamos genética para isso na mosca. E, portanto, claro que, quando estamos a usar genética, temos que fazer uma transformação, que depois passa de pais para filhos, e testamos os filhos, etc. E, portanto, claro que não ter que esperar muito tempo ajuda. Mas eu, por acaso, acho que não é essa a parte principal.
eu acho que tem a ver com, no meu caso em particular, quando nós estamos a estudar, por exemplo, ratos, nós não podemos usar muitos animais, temos que reduzir o mais possível o número de animais que utilizamos. E por exemplo, imaginem, eu quero manipular uma parte do cérebro e fazia uma cirurgia. E, portanto, eu tenho que fazer a cirurgia, deixar que o animal recupere a cirurgia, o que leva não sei quanto tempo. Por exemplo, para fazer transformações genéticas, nós usávamos vírus. E com os vírus punhamos, por exemplo, moléculas em zonas do cérebro que alteram a atividade dessa zona. E às vezes levava 5 semanas até ter essa molécula. E só depois é que vamos perceber se a manipulação funcionou. E se a manipulação funcionou, só depois é que vamos então testar o efeito no comportamento. E tudo isto, demora mais, de repente, passou um ano. E com a mosca da fruta acaba por ser muito rápido. E outra questão é que podemos usar muitas ao mesmo tempo. E então, para quem estuda comportamento, passa muito por olhar com muito cuidado e detalhe para quantificar quantas moscas fazem aquilo e como exatamente é que fazem. Mas as moscas não são mamíferos, não é? Não são mamíferos. Também têm o comportamento social associado aos mamíferos e ao homem, não é? E a outros. Tem, as moscas... Também são um bom modelo para esse aspecto. Por acaso são. É engraçado que eu acho que a maior parte das pessoas, quando pensa nos insetos, não pensa na mosca como um bom modelo para estudar comportamento social e pensa mais tipo em abelhas e etc. Portanto, aquilo que se chamam os animais eusociais, que são os verdadeiramente sociais e que têm comportamentos de sociedade extremamente complexos. E, portanto, a mosca da fruta foi um bocado deixada de parte nisto que é estudar comportamento social. Só que acontece é que muitas das ferramentas genéticas que nós temos para estudar o cérebro e o comportamento existem na mosca da fruta e não existem tanto nas outras espécies. E então algumas pessoas começaram a olhar para o comportamento social da mosca. Eu também faço isso porque era um dos temas do meu trabalho, é perceber como é que o nosso comportamento é regulado pelo meio social, nomeadamente quando há uma ameaça. E comecei a fazer isso também na mosca. Mas realmente as moscas vivem em grupo, as moscas da fruta vivem em grupos e muitas das suas decisões dependem daquilo que o grupo faz. Por exemplo, onde é que põe os ovos? É influenciado pelo comportamento das outras. Depois põe os ovos e nascem as larvas. E as larvas cavam túneis dentro da fruta para ir buscar para se alimentarem. E o que acontece é que se for uma larva sozinha, faz um túnel e o túnel pode facilmente colapsar, porque elas fazem isto em fruta que já está a apodrecer e, portanto, é muito mole. Então colapsa. E se colapsa, elas perdem oxigênio. Então o que é que elas fazem? Fazem buracos que são tipo, imaginem, como se fosse uma cratera? Uma cratera, exatamente. Obrigada. Fazem uma cratera, fazem todas assim na vertical, bastante coordenadas, e fazem essa cratera e, portanto, há sempre oxigênio a circular e podem ir mais fundo para ir buscar os seus nutrientes. Há imensas coisas que as frutas fazem. Nunca mais consigo matar uma mosca da fruta. Não, é verdade que há esse problema. São animais incríveis. Com um cérebro micro, porque depois isso é outra questão que sempre fez muita confusão. Como é que as ratazanas já me fazia confusão como é que era um bom modelo para o homem, não é? Sim. Uma visão um bocado egocêntrica, não é? Que nós temos. E agora uma mosca da fruta que é mais pequena do que aquelas moscas que normalmente andam por aí, não é? A mosca da fruta é mesmo muito pequenina. Mas cabe isso tudo? E falar em decisão, como é que uma coisa quase nem se vê quando toma decisões? Sim, quando eu falo em decisão, não estou propriamente a falar no processo de decisão deliberativa que nós humanos fazemos, não é? Mas tudo o que é um processo de escolha entre duas ou mais opções, nós chamamos a isso de uma forma mais, se calhar menos precisa, depende de como é que uma pessoa quer definir decisão. Mas no fundo é uma escolha entre várias opções. E isso, a mosca como qualquer animal, ou mesmo bactérias ou o que for. O parasita da malária, nós mostramos isso. Em 2017 mostramos que o parasita da malária tem a capacidade de decidir de acordo com o estado nutricional do hospedeiro. Por exemplo, é um parasita, é uma única célula, ou seja, são muitas células, mas cada organismo é só uma célula, não é? E o parasita, se o estado nutricional do hospedeiro for muito elevado, tem muitas calorias disponíveis, o parasita replica muito. Se tiver estado nutricional mais baixo, com menos calorias disponíveis, o parasita replica menos. E mesmo isto na comunidade científica, quando nós começamos a apresentar pela primeira vez, criava dúvidas. Mas se é uma decisão ou é porque falta qualquer coisa? E é tipo,
Pronto, não há, não faz, não é? Não se replica mais. Não. O que nós mostramos é que, como descobrimos a antena, que permite detectar o estado nutricional, se nós tirarmos essa antena, aquele parasita, mesmo que não haja calorias, replica-se altissimamente. Não tem a antena, parte do princípio que está num bom ambiente, replica-se como se fosse normal. E, portanto, uma própria célula tem uma capacidade de decisão. A Mónica trabalha em nem são organismos, né? Ainda mais pequenino do que uma célula, né? Estruturas que estão dentro da célula. Também há decisões aí, Mónica? Eu sempre gostei muito de biologia e sempre fui apaixonada por biologia, não tinha bem a certeza do que queria fazer. E depois entrei num programa de doutoramento aqui na Gulbenkian, no mesmo ao lado, e era colega da Marta. E a Marta já estava obcecada pelo sistema nervoso e comportamento. Eu gostava muito de conversar com ela, porque gosto também muito de perceber o comportamento e como é que nós reagimos. Mas interessei muito por perceber como é que as nossas células se multiplicam. Nós todos somos feitos por muitas células, começamos por uma única célula que se divide até dar 100 trilhões de células. São muitas células e muitas divisões. E então interessei muito em perceber como é que elas se dividem num contexto de desenvolvimento, em que o nosso corpo se forma, mas também no contexto de regeneração. Inicialmente estudei este processo na regeneração em salamandras, fui para Londres, onde tentei estudar como é que as salamandras, que são fantásticas, corta-se um braço, regenera o braço, corta-se a cauda, regenera os olhos. E eu estudei a regeneração do coração, porque elas também regeneram o coração. E como é que, no contexto em que uma parte do coração está estragado, as células se multiplicam desse coração. Mas depois aconteceu-me aquilo que aconteceu à Marta também. O estudar salamandras ainda é pior do que estudar ratos, porque demora muito, muito tempo. E alguns de nós são mais impacientes e quando fazemos uma pergunta queremos ter a resposta e não queremos esperar 3 anos para ter a resposta. E na altura achei que também ia trabalhar na mosca da fruta e, portanto, depois de ter feito os 4 anos de doutoramento, decidi ir fazer o que nós chamamos pós-doutoramento, a seguir ao doutoramento, e passei de Londres para Cambridge, também no Reino Unido, para estudar a multiplicação das células, portanto, essa divisão, na mosca da fruta. Portanto, eu própria também fiz esta transição que a Marta fez, por saber que muitos dos processos, aqui é um processo muito mais simples, não estamos a falar em comportamento, não é? Estamos a falar de multiplicação das células, que é comum em tudo aquilo que está à nossa volta, até as bactérias, mas fui estudar este processo tão básico, como a Sara estava a dizer, num organismo muito mais fácil de estudar. E nessa altura, quando estava a estudar a multiplicação das células, o que aconteceu foi que a certa altura percebi-me que havia partes das nossas células que nós sabíamos muito, muito pouco sobre elas, porque eram tão pequenas, que grandes questões que tinham sido feitas por pessoas há mais de 100 anos não podiam ser resolvidas porque não tínhamos maneira para estudar esses processos. E hoje em dia a tecnologia avançou imenso, imenso. Nós podemos tirar todos os genes que dão informação para dizer aquilo que nós vamos ser, nós podemos tirar um a um nas nossas células e ver o que é que acontece. Podemos visualizar com uma resolução imensa, maior do que a resolução da luz, tudo o que se passa nas nossas células, porque temos máquinas, instrumentos que nos permitem ver isso, e até a composição de todas essas estruturas. E então, o que eu fiz quando estava a fazer o pós-doc foi um rastreio em que permitia, nas células da mosca, tirar os genes que dizem àquela célula o que é que vai ser um a um, e a certa altura tirei um em que de repente havia lá uma estrutura que nós sabíamos que era importante e que desapareceu, não estava lá. E de repente, aquilo que nós não tínhamos maneira de estudar, passámos a ter maneira de estudar. Ou seja, tínhamos uma molécula que nós podíamos manipular para não ter aquela estrutura e perceber o que é que acontecia à célula, ou para ter demasiadas daquelas estruturas e perceber o que é que também acontecia à célula. Nomeadamente, uma questão muito interessante que já havia há muito tempo, é que se pensava que estas estruturas, quando estavam alteradas, levavam ao cancro. Mas no cancro está tanta coisa alterada que nós não sabemos o que é a galinha ou o ovo, não? O que é que vem primeiro? É porque estas estruturas estão alteradas ou é porque no cancro está tudo alterado e estas estruturas também estão alteradas? E, portanto, o conhecimento desta molécula permitiu, nesse caso não fui eu, foram outros investigadores, perceber que se esta molécula estiver alterada, realmente há mais cancro em ratinhos. Permitiu também a outros investigadores gerar inibidores para esta molécula, que agora estão a ser testados em ensaios clínicos. E aqui pego também num ponto que a Maria disse, que é tudo aquilo que eu fiz até agora foi por curiosidade. Eu queria perceber como é que as nossas células funcionam, como é que elas se multiplicam, como é que esta estrutura que existe dentro delas, que é importante para essa multiplicação,
como é que ela se multiplica, como é que esta estrutura é governada. E foi essa curiosidade que me levou a fazer estas perguntas, que entretanto levaram a descobrir algo que outros têm utilizado na parte mais clínica da questão. Mas a investigação é muito feita por esta complementariedade, que às vezes é feita na mesma pessoa que descobre os mecanismos e já pode aplicá-los, às vezes é feita por uma rede de pessoas em diferentes partes do mundo, às vezes em ligação ou não, que no fundo podem aplicar também essa questão a algo relacionado com a doença. Há outra coisa muito interessante relacionada com esta comunicação entre a questão pela questão e aquilo que se passa na clínica, que nós, em relação a esta estrutura com que eu trabalho, veio uma vez aqui um médico falar connosco, porque era um médico que trabalha em genética humana, e ele tinha imensos pacientes que apareciam no consultório dele. Ele trabalha em genética, portanto eram doenças que estavam na família, ok? Portanto havia genes associados com aquela doença. Mas era muito estranho, porque havia pessoas que eram obesas, pessoas que tinham degeneração da retina, infertilidade, múltiplos dedos, e ninguém percebia como é que um gene podia gerar coisas tão diferentes, desde a visão até Mas como é que se percebeu a parte esquelética, por aí fora. Portanto, e o que aconteceu, que foi muito giro, foi que a certa altura sabia-se alguns destes genes que estão envolvidos na doença, portanto podia-se identificar as pessoas que têm as doenças, e descobriram numa alga verde o mesmo gene. E esse gene na alga verde, que é uma alga que se move com flagelos, quando tiravam esse gene, a alga não tinha flagelos. E o gene, quando viram onde é que ele está normalmente, ele estava na base dos flagelos para formar os flagelos, ok? Ou seja, o que se estava a passar é que todas as nossas células não têm flagelos, mas têm o que nós chamamos os cílios, que são umas antenas. A maior parte das células no nosso corpo tem uma antena que sente, seja os nossos olhos que sentem através dessa antena, os neurónios têm uma antena que sentem a luz, seja células do nosso corpo que formam o nosso esqueleto, que têm antenas, que sentem sinais que dizem vamos formar mais um dedo ou menos um dedo, seja células no nosso hipotálamo que têm uma antena que diz já comi demais ou não, e se não tiver essa antena a pessoa fica obesa. E então, através de investigação na alga, descobriu-se que estas antenas, que são comuns desde a alga até ao ser humano, existem em todas as nossas células, a maior parte das nossas células, e quando estão alteradas, via, por exemplo, uma alteração genética numa família, geram uma doença tão complexa como esta que eu estava a falar. E, portanto, eu acho que aqui também é muito engraçado, porque, no fundo, a clínica, em colaboração com a investigação fundamental, permitiu identificar o que é que se estava a passar numa doença e, ao mesmo tempo, perceber que uma estrutura tão básica como uma antena das células é tão importante para coisas tão diferentes no nosso corpo. E, portanto, eu acho que este diálogo que existe entre a investigação pela curiosidade que nós fazemos e a clínica que outros fazem é super importante para percebermos melhor a nós próprios, mas também para levar a tratamentos e a perceber como é que as doenças existem. Eu fiquei curiosa, como é que este médico percebeu que estas manifestações tão diferentes estavam relacionadas, que tinham a mesma origem? Tinham na mesma família, não é? Porque era o único gene que tinha, aquela pessoa só tinha um problema, ou aquelas pessoas só tinham problemas num único gene que dava origem e que era o mesmo. Mas inicialmente viu ligações em família, não é? Exatamente, portanto, e depende da alteração no gene, portanto, alguns destes genes até são grandes e podem estar alterados numa parte ou duas partes, o gene todo, e dependendo, a doença pode ser muito fraca e podes só ter alteração na visão, podes ter também obesidade e alteração na visão, podes ter também até cistos nos rins, é muito comum pessoas com doenças policísticas, até a inversão da localização dos nossos órgãos, em que o coração fica do lado oposto, o estômago do lado oposto, por aí fora. E, portanto, é muito engraçada esta comunicação. Nós aqui temos vindo a falar, não muito aprofundadamente, de o que vos motivou para fazer investigação, e as três disseram que o que vos motiva é a curiosidade. Há uma pergunta que se faz muito aos cientistas e que os jornalistas também fazem, que é: para que é que isto serve? Eu sei que isso vos irrita muito, já aprendi, não é? Que vos irrita muito, e vocês já deram vários exemplos de que, mesmo quando não se está à procura de para que é que serve, eventualmente chega-se lá. E é engraçado porque são áreas muito diferentes. O que é que vocês respondem quando vos perguntam isso? Para que é que isto serve? A Maria não conseguiu convencer os miúdos da escola de Rio Tinto da utilidade da sua investigação. O que é que costumam responder quando vos fazem essa pergunta irritante?
Eu acho que nós temos que ter aqui uma noção de... eu posso-vos dar aqui um exemplo de algo que eu fiz uma descoberta há muitos anos atrás, quando estava em Nova Iorque, em que nós vimos algo que já muita gente tinha visto. Mas toda a gente, aliás, já estava publicado uma fotografia daquilo pai 30 anos antes, e que era o parasita, o tal parasita que eu vos disse que chega ao fígado. Ele chega, encontra uma célula de fígado e nós partíamos do princípio, era o dogma, quando encontrava a célula de fígado, invadia essa célula, estou na minha casa, agora é só replicar. Não, e o que nós observamos é que o parasita atravessava várias células. O parasita obrigatoriamente atravessava no mínimo 4 células para ficar na célula final. E nós reportamos isso, e claro que a questão é porque é que ele faz isto, ok? E na altura, o só reportar isto foi uma descoberta que mudou o ciclo de vida, porque estávamos e como é que fazia isto no fígado? Ele levanta muitas questões, porque depois não há 4 hepatócitos seguidos em todas as direções. Então, se o parasita sai na direção contrária, depois não tem um hepatócito, como é que acontece? Imensas questões. Criou-se um campo de investigação que passou a ter na malária atravessar células, ok? O parasita da malária atravessa células e como é que isso faz? Mas a verdade é que agora, anos depois, isto foi publicado em 2001, portanto, eu já sou mesmo velha, ok? Portanto, já tem. Anos depois, nós estamos a descobrir, temos um membro da nossa equipa que está a descobrir que a resposta imune no fígado não acontece se o parasita não atravessar. Portanto, de alguma maneira, evolutivamente, isto foi selecionado para haver ali, foi compensado por alguma razão. A resposta imune não é detectado parasita se o parasita não conseguir atravessar. Se o parasita não conseguir atravessar, ocupa a primeira célula e é forçado a invadir, e consegue, porque nós, base genética, já tiramos um gene em que fazemos isto e o parasita não atravessa, isto e aquilo, outro, mas o que é certo é que não começa uma resposta imune. Portanto, há qualquer coisa neste atravessar, etc., que foi, evolutivamente, deu mais vantagem ao parasita. E, portanto, estamos agora a estar. O que significa que, se isto realmente for verdade, isto ainda não está comprovado, ainda não foi publicado sequer, e, portanto, os nossos... porque a maneira como a ciência é feita é, nós observamos, tentamos obter todos os controles para mostrar que é verdade, temos que nos convencer a nós próprios, mas depois temos que convencer a comunidade científica de que aquilo que nós fazemos é realmente verdade e faz sentido. E ainda vai ter que passar esse processo, mas... partindo do princípio que um dia vai passar esse processo e vai ser, isto tem imensas implicações, porque obviamente teremos que causar com que o parasita atravesse para ser reconhecido pelo sistema imune, porque senão não é. E, portanto, é daquele tipo de coisas que até já estavam outras equipas, e estão outras equipas a estar, vamos fazer com que o parasita não atravesse, porque se não atravessa não chega lá. Mas não, às tantas é uma estratégia má. E, portanto, isso tem imensas implicações. Mas eu vou dar um exemplo que toda a gente conhece aqui, e que não tem nada a ver com o que nenhuma de nós faz, para as pessoas não pensarem que, obviamente, todos puxamos a brasa à nossa sardinha, não é? Queremos sempre justificar o que fazemos. Que é a descoberta de fogo. Ninguém parte do princípio que houve um ser humano que esteve lá e outro lhe disse, pá, nós precisamos cozinhar carne, ok? Isto realmente, continuar a comer carne crua não está com nada, ou precisamos de nos aquecer. Não houve esta necessidade, ninguém tinha isso. O que aconteceu foi... por curiosidade, há um ou mais seres humanos no planeta Terra, uma vez viu faísca, que aquilo até às tantas provavelmente se assustou, imaginámos nós, mas depois outro mais corajoso ou outra mais corajosa simplesmente fez e vamos lá fazer faísca mais que uma vez e aquilo fez e percebeu com o tempo que aquilo até podia ser assustador, mas dava luz à noite, aquecia e cozinhava alimentos. Com o cozinhar de alimentos passaram as pessoas a estar muito mais saudáveis, por comer alimentos crus e carnes, isso que podem estar já decompostas, e isso tem imensas implicações para a saúde, e, portanto, simplesmente acabou por ter imensas consequências. Até hoje, combustão, ou seja, o fogo, tem ainda novas aplicações. E não foi algo que foi pedido para resolver um problema. Foi algo que surgiu e que, pela curiosidade das pessoas, realmente é uma das maiores invenções do mundo. Dizendo isto, o que eu costumo dizer é que não vale a pena pôr os ovos todos no mesmo cesto. Primeiro, não gostamos todos do amarelo. Todas nós aqui gostamos de coisas diferentes, todos vão gostar de coisas diferentes. E claro que há situações, e elas são diárias, ok? Em que é preciso arranjar uma solução. E quando as pessoas que estão nesse tipo de situação, eu preciso arranjar uma solução para este paciente, eu preciso arranjar uma solução para este problema na fábrica, ou isto, aquilo,
E tem que haver investigação, tem que haver pessoas que foram treinadas para isso, que vão arranjar essa solução. A mesma coisa, que agora obviamente é o exemplo que toda a gente tem em mente, mas isto é diário, atenção, que é quando surge a pandemia, tornou-se um problema de todos nós e obviamente imediatamente as pessoas se sentaram à volta de uma mesa em vários sítios do planeta, homens e mulheres, e pensaram quais são as soluções possíveis para nós acabarmos com este problema. E por isso é que surgiram tantas vacinas diferentes, porque muitas cabeças diferentes começaram a tentar arranjar uma solução específica para aquele problema. E, portanto, isto, a ideia que eu costumo sempre dizer é que não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não vale a pena nós, ainda bem que somos todos heterogéneos, ainda bem que gostamos de coisas diferentes e temos que permitir que as pessoas encontrem a sua vocação e encontrem a sua forma de encontrar novo conhecimento. Porque, atenção, as vacinas que são várias diferentes, com várias tecnologias diferentes, mas aquelas que nós todos mais falamos hoje em dia, que são as de RNA, as de RNA só foi possível porque muitos cientistas, durante décadas muito curiosos, tentaram estudar esta molécula, que a verdade é que era uma molécula daquelas que não... Era uma molécula tipo correio, não é? Transportava a informação de um lado para o outro. É importante, se não tivermos carteiro, tudo bem, não acontece. Mas não era... Não era um bocado exatamente, não era propriamente aquela molécula que todos achávamos que era super importante, ok? Mas a verdade é que houve alguns que acharam que era importante, houve alguns que dedicaram a sua energia a isso e agora essa energia deu soluções maravilhosas e está a dar e vai dar muitas outras soluções maravilhosas. E, portanto, é isso um pouco que as pessoas têm que entender a ciência. A ciência precisa disto tudo, mas nós, seres humanos, precisamos disto tudo. A curiosidade faz parte de cada um de nós e um cientista é só treinado para gerir essa curiosidade num determinado sentido. É isso, apenas. Umas vezes é de uma forma muito prática, para resolver o problema do dia seguinte, ou do dia anterior, outras vezes é feita para colmatar a sua curiosidade. Mas essa curiosidade é mesmo muito importante para nós e vai ser sempre no futuro. E deve ser acarinhada. Essa diria. Marta. Estava aqui a pensar o que é que havia de responder quando estava a ouvir a Mas Maria. de certeza que já te fizeram essa pergunta. Já fizeram muitas vezes essa pergunta. E normalmente... Até nos concursos para financiamentos. Sim, é isso mesmo. E normalmente realmente fico irritada. E eu acho que nós, por exemplo, a Maria acabou de dar aqui alguns exemplos e todas nós temos, e acho que todos os cientistas que fazem investigação fundamental têm sempre alguma coisa a dizer sobre qual é a potencial aplicação. Por exemplo, no meu caso, eu estudo comportamentos de defesa. Eu digo isto assim, mas se eu dissesse eu estudo o medo, iria suscitar logo bastante mais interesse. Mas eu não faço isso de propósito, porque eu não sei muito bem o que é isso de uma emoção e do medo e tal. Isso é toda uma outra conversa que podíamos ter, mas que, como não era esse o tema aqui, eu decidi ser cautelosa. Mas, portanto, há sempre, se eu digo eu estudo o medo, podemos começar logo a pensar numa série de patologias de saúde mental em que o medo é exacerbado, etc, etc, e que, portanto, aquilo que eu faço poderia, eventualmente, ter aplicação naquilo que são as doenças mentais que resultam de uma desregulação do medo. Pronto. Eu evito mesmo fazer isso, porque eu acho que hoje em dia, se calhar, a batalha maior é a defesa do conhecimento pelo conhecimento, seja ele de que natureza for. E sinto que isso é uma coisa que cada vez mais é menos valorizado. Tanto que, por exemplo, há toda uma linguagem aplicada às empresas que neste momento são aplicadas à investigação científica. Nós temos que ter milestones, temos que ter deliverables. Eu não sei se I will deliver, I don't know what I will deliver. Eu não vou entregar, não tenho um produto acabado. E, por exemplo, até a Maria estava a dizer, aquela história dos miúdos, então, mas tem 20 anos e ainda não perceberam nada. E isso também levanta a questão do que é uma explicação, quando é que nós decidimos que já percebemos um processo. E só isso em si não é de resposta fácil. Quando é que nós, cientistas ou de qualquer outra atividade, sentimos que conseguimos explicar um determinado processo. E, portanto, até isso, a evolução do conhecimento pelo conhecimento é uma coisa que devia ser valorizada em si. E, portanto, eu tento evitar a utilização de um produto, no fundo,
E até tenho exemplos, eu até estava a dizer lá fora, que no laboratório onde eu estava a fazer o meu doutoramento, por acaso tive a sorte de assistir a uma mudança de paradigma realmente na forma como se pensa sobre como é que as memórias são formadas e consolidadas e processadas, porque o dogma na altura era que uma memória forma-se quando nós aprendemos qualquer coisa de novo, não é? E há uma memória que é uma memória a curto prazo, que é frágil e pode ser alterada, pode-se perder, pode-se fortalecer, pode-se alterar o conteúdo. Mas depois de um processo de consolidação, ficava estável, era uma memória estável. E, portanto, memórias antigas eram memórias estáveis e memórias recentes eram memórias que podiam ser instáveis e daí que perturbáveis. Exatamente. E no laboratório onde eu estava, um pós-doc, era o Karim Nader, descobriu que, ou redescobriu, na verdade, porque estas coisas muitas vezes são redescobertas, que as memórias, o que define o estado de uma memória do ponto de vista de estabilidade dessa memória não é se é uma memória jovem, curta, ou se é uma memória antiga, mas sim se é uma memória, digamos, dormente ou ativa. E, portanto, uma memória antiga, se eu não estou há muito tempo que não penso nela, é uma memória que está estável. Mas se eu me lembro dela, o ato de me lembrar, de recordar essa informação, torna-a frágil outra vez e passível de alteração. E isso foi uma coisa que houve uma série de experiências que foram feitas porque havia outro pós-doc no laboratório, que era o Glenn Shave, que estava a estudar os processos de consolidação da memória, como é que uma memória frágil fica estável, e o outro disse, espera lá, vamos lá ver se o estado de atividade da memória é o que determina se é estável ou não. E descobriram isto, e depois as ramificações eram incríveis. Nós, a partir da publicação desse artigo, desde advogados, a juristas, etc. Porquê? Porque tudo o que é testemunhos num tribunal... Pois, as memórias falsas, não é? Exatamente, as memórias falsas, etc. Ou psiquiatras, por causa de, por exemplo, stress pós-traumático, que, no fundo, quando há um trauma, uma fração felizmente pequena das pessoas que passam pelo trauma desenvolve o stress pós-traumático. E normalmente só se consegue atuar muito tempo depois desse trauma. Só que, se é muito tempo depois, então a memória estava estável, já não havia hipótese de alterar tudo o que tinha acontecido no cérebro através desse trauma. Mas reativando, agora reabre-se numa janela... pode ser apagado. Exatamente. Pronto, depois a questão é se queremos apagar. Se queremos, não é? Mas pelo menos abriu toda uma abordagem nova. Mas hoje em dia já há formas de apagar, não há? Mesmo de apagar. Formas de apagar memórias. Eu, por acaso, acho que se há coisa que nós não sabemos muito bem é como é que nós esquecemos. Portanto, sabemos muito mais sobre como é que formamos uma memória do que sobre como é que perdemos essa memória. Mesmo porque, a não ser em casos patológicos em que temos degeneração dos neurónios e tal, e portanto nós sabemos que as memórias são codificadas na ligação entre os neurónios. Portanto, se perdemos os neurónios, vamos perder essas memórias. Mas como é que de uma forma fisiológica, normal, nós perdemos uma memória, esquecemos essa informação, é muito difícil, porque quando nós estamos a estudar isso, o processo de nos lembrarmos de qualquer coisa implica que temos que ter essa informação algures no nosso cérebro e que temos que aceder a essa informação. E se nós perdemos uma memória, não sabemos se perdemos o acesso à memória, mas a informação está lá, Está lá. ou se perdemos a informação em si. E, portanto, isso torna este tema muito difícil de estudar. Sim. Mas... há um filme que parte desse pressuposto, que é com o Jim Carrey, qualquer coisa of the Spotless Mind, em que a premissa é essa, em que ele quer esquecer, tem um desgosto de amor e quer esquecer, e há um tipo que vende umas pílulas que fazem esquecer. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante num psiquiatra que na altura nos visitou foi que na altura era muito recente esta descoberta e, portanto, nós não sabíamos o que é que dessa memória se perdia do trauma. Se perdia a memória emotiva, porque uma coisa é a emoção associada a um evento. E há uma memória emotiva, nós guardamos essa memória. Quando nos lembramos de um evento que foi emotivamente muito forte, temos a memória emotiva, portanto sentimos novamente essa memória. Aquela ideia de toda a gente sabe onde é que estava no 11 de setembro, não é? Toda a gente se não lembra, é isso que eu estou não a dizer. é isso? Não é isso que eu estou a dizer. Então vamos falar no 11 de setembro. Eu, por acaso, estava em Nova Iorque no dia 11 de setembro. São duas, não é? A Maria também estava. Exatamente, estávamos as duas em Nova Iorque. E realmente existe esta questão que é quando há um evento emotivamente forte, as memórias desse evento são muito vívidas e detalhadas, que é isso que estava a mencionar, mas se calhar nós conseguiríamos
ter essa memória super vívida sem emoção. Só a descrição detalhada desse evento. A outra parte dessa memória é que, normalmente, a maior parte das pessoas que viveu esse episódio lembra-se com vividez, mas também revive de alguma forma a emoção desse dia. E essa é a memória emotiva. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Eu acho que é mais fácil de perceber com pacientes que têm lesões no cérebro. E então, por exemplo, há pessoas que não têm uma parte do cérebro que é o hipocampo e que não conseguem formar novas memórias episódicas, ok? Eu ontem fui jantar com não sei quem, tarará. Então, essas pessoas normalmente, havia uns testes que os médicos faziam muito rapidamente, que era punham um pionés na mão e davam um passo-bem ao paciente. E depois, no dia seguinte, voltavam a dar a mão. E uma pessoa que não tenha o hipocampo intacto não dá a mão, ok? Evita o passo-bem. E o médico diz, não me quer dar a mão, tá, passou bem. Não, eu não sou muito dar. Inventam qualquer coisa, mas não, na verdade, se forem inquiridos sobre porquê é que não querem dar o passo-bem, não dizem, magoou-me o passo-bem. Portanto, a memória episódica explícita do evento não estava lá, mas a memória emotiva estava. E, portanto, a pessoa evita esse ato que lhe é aversivo mesmo agora. Sem saber porquê. Sem saber porquê. Uma pessoa que não tenha a amígdala, que é outra estrutura no cérebro, dá o passo-bem. E o médico, então dá-me o passo-bem. Sim, sei perfeitamente, podia ter magoado. Contem, eu lembro perfeitamente que o senhor tinha um pionés. Okay. Essa pessoa tem a memória episódica intacta, mas não tem a memória emotiva. Pronto, e portanto estas coisas podem ser dissociadas. E nós não sabíamos, quando descobrimos esta coisa de que a memória pode ser tornada instável, se era todo o tipo de memória associado ao evento ou se era uma parte só da memória. E nessa altura veio um psiquiatra falar connosco e ele dizia-nos é muito perigoso estarmos a apagar uma memória traumática. Porque uma pessoa que viveu um trauma desenvolve toda uma série de estratégias que têm a ver com o lidar com esse trauma e depois perde a memória que é o centro de tudo aquilo que foram as estratégias que desenvolveu para lidar com o trauma. Mesmo que essas estratégias sejam um bloqueio a uma vida normal, não é? Porque muitas vezes essas estratégias mal adaptativas, impedem uma vida mas normal, mas dão coerência ao comportamento da pessoa. Sim. Mas o que se descobriu depois mais tarde é que, na verdade, o que parece que acontece, dependendo da interferência, da manipulação que se faz, é que se perde a memória emotiva, mas não o conteúdo, que é o ideal. Porque, na verdade, a pessoa sabe que passou por aquele trauma, mas já não tem... Causa sofrimento. Deixa de causar sofrimento. Sim. Deixa de sofrer com o assunto. Exatamente. E, portanto, neste momento é uma terapia bastante promissora. E todas essas descobertas que tens estado a descrever foram feitas em animais? Todos esses... Foi tudo feito... Quer dizer, espera lá. Eu tenho que aqui qualificar o que eu estou a dizer. O início destas coisas todas foi tudo feito em ratos. Mas depois, por exemplo, esta questão de se perco a memória episódica, explícita do que é que aconteceu, tem que ser num humano, porque isso nós só temos acesso no humano. Eu não posso perguntar a um rato, lembras? Não dá. Portanto, só as alterações comportamentais é que nós podemos ver. Mas isso é a vantagem dos modelos. Os modelos dão-nos pistas para depois fazermos experiências muito específicas com seres humanos. Mas não começamos as experiências para encontrar pistas com seres humanos, que é muito mais complicado, não é? Portanto, às tantas, essa é a vantagem de termos modelos. É o alargar, digamos, de número de pistas das coisas que podem acontecer em modelos e depois especificamente comprovar se isso ou não e que importância é que isso tem ou não para seres humanos. Mas eu devo dizer uma coisa, eu, por exemplo, no meu caso, a mim não me interessa particularmente o humano. Ou seja, eu acho que o problema do que é que um cérebro faz é de tal maneira complexo que se nós conseguimos perceber um cérebro, seja ele qual for, seja de um verme, seja de um inseto, já é um passo gigantesco. Não sei se alguma vez vamos conseguir. Eu vou dar um exemplo. Há uma cientista, que é Eve Marder, que estuda o gânglio que controla os movimentos gástricos na lagosta. É lagosta, não é? Na lagosta. E sabe-se exatamente quantos neurónios é que fazem parte desse gânglio. E são poucos, não são muitos. Imaginemos, são menos de 100. São poucos neurónios, sabe-se exatamente quais são as ligações entre eles e que transmissores é que têm. E, no entanto, esta rede tem tantos estados de atividade diferentes que não se percebeu ainda como é que aquela rede consegue ter tantos estados de atividade diferentes, apesar de termos exatamente mapeados quem são os neurónios, como é que falam e com quem é que falam.
E, portanto, quer dizer, e há décadas que esta cientista estuda isto, e não é a única, mas pronto, mas ela é muito conhecida por este trabalho. E, portanto, eu acho que se nós conseguimos resolver esse problema, era uma revolução do ponto de vista de neurociências. E, portanto, eu estou muito longe de querer perceber o cérebro humano. Talvez um dia, quer dizer, interessam-me os humanos como pessoa que sou. Mas, do ponto de vista científico, não é necessariamente essa a minha motivação. Mas provavelmente também se percebermos assim um desses núcleos, depois os outros núcleos provavelmente Não, têm... claramente que isso depois abre portas para tudo o resto. Eu estou a dizer E que a depois minha a inteligência motivação... artificial às tantas até vai encontrar padrões nisto tudo, Sim, não é? Não, ainda agora tive numa Que nós não seremos conferência... capazes, mas... Ainda agora estive numa conferência em que estávamos precisamente a falar nisso, que é o diálogo entre a inteligência natural e a inteligência artificial, e quanto é que a inteligência artificial tem para aprender do sistema nervoso e vice-versa, e não sei o quê. Portanto, claro que sim. Eu estou a dizer é que, para mim, como cientista, neste momento é tão longe a compreensão do cérebro humano, eu não tenho isso como objetivo. Na verdade, porque me interessa mesmo perceber como é que um organismo Mónica, responde. Eu acho que há aqui uma data de questões que se levantam que também são importantes quando falamos com o público em geral, não é? Que é nomeadamente como é que se financia esta investigação. Porque acho que há aqui questões que uma pessoa pode pensar, então qualquer cientista tem uma ideia completamente maluca e nós temos que estar a financiar a ideia maluca do cientista. Mas, na verdade, o sistema é muito regular, não é? Porque há várias pessoas que avaliam a ideia. Às vezes até realmente poderia ser uma ideia completamente maluca que no futuro fosse abrir imensas portas, como a Marta estava a dizer, mas essa pessoa tem que, mesmo assim, convencer os outros cientistas, que às vezes pode não conseguir convencer. Mas a questão é que não é qualquer ideia maluca que é financiada. Portanto, as pessoas podem ter ideias completamente fora da caixa e não estar interessados no ser humano, nem a aplicação, nem por aí fora, só a curiosidade, completamente curiosidade de perceber um fenómeno, mas aquele fenómeno, no fundo, é avaliado por outras pessoas como sendo algo importante, seja importante porque pode vir a ter aplicação no futuro, e importante porque é tão maravilhoso, tão diferente, tão estranho, que quando percebemos como é que aquilo funciona, vai abrir imensas portas para nos percebermos a nós próprios, como, por exemplo, o conhecimento do espaço, não é? O conhecimento do espaço, muitas coisas não têm a ver com a utilidade, tem a ver com a maravilha que é nós percebermos o que é que nós representamos no universo. Portanto, isto só para dizer que o sistema também é autorregulado e não se financia qualquer ideia maluca, não é? Portanto, são ideias que são realmente avaliadas como sendo importantes por aquilo que podem representar imediatamente ou pela complexidade do processo que é tão desconhecido que pode, de repente, abrir imensas portas. E nós sabemos que, na realidade, muito daquilo que é aplicado hoje em dia veio destas perguntas completamente desconhecidas. 8 em 10 fármacos que resultaram das perguntas desconhecidas, não é? Portanto, o desconhecido está acima de tudo, seja a aplicação, seja o conhecimento de nós próprios. E, portanto, é muito importante, no fundo, financiar esta investigação, sabendo que é aquilo e quem a está a fazer pode realmente levá-la a bom porto. Portanto, acho que é importante falar sobre isto. Depois ia fazer um apelo, porque estamos mesmo a acabar e... Olá. Parabéns a todas pelo aquilo que tiveram a dizer, muito interessante. Como eu vos conheço a quase todas, não foi grande novidade para mim, mas certamente para quem me está a ouvir. E já que se falou em financiamento, eu já tinha a ideia da conversa quando começou a Maria Mota começou a falar. A imagem que é transmitida por vós, e é natural, vocês são as 3 investigadoras básicas, é que há um movimento linear. Primeiro passa a investigação fundamental e depois, eventualmente, será aplicada. Ora, nós sabemos que há um sistema e há também ideias que vêm à aspirina, não é? Primeiro veio a aspirina e depois vieram a explicação do mecanismo que estava por trás da aspirina. Portanto, essa ideia de sistema é importante que se dê, que se pode ser um investigador que busca soluções, missões. Portanto, eu estava a pensar, estamos aqui em malária, falámos do cancro, sabemos que neste momento o financiamento está cada vez mais a caminhar para as missões, e já que a Mónica falou no espaço, que foi o Man on the Moon, não é? Todo o grande programa, o Manhattan Project. Quer dizer, também há formas dos governos financiarem a investigação que têm um objetivo concreto, uma busca de uma resposta concreta, mas que depois vai desenvolver todo um conjunto de questões que necessita da investigação básica. Portanto, eu acho que esta dualidade é importante. E como há aqui muitas crianças, algumas
se calhar eventualmente querem ser investigadores, podem pensar, não, eu só quero ir fazer aquilo que eu quero, a minha curiosidade, as minhas perguntas. E, portanto, aquela ideia de perceber o que é uma carreira de investigação, e isto é um tema muito importante neste momento, o que é uma carreira de investigação, as carreiras podem ter várias trajetórias, não é? É uma coisa importante, e é isso que eu gostaria de vos colocar. Eu não vou entrar no debate no financiamento. Não, mas eu acho que, aliás, eu já referi que o importante é não pôr os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, eu acho que é mesmo muito importante que nós percebermos que há pessoas que vão gostar de dizer qual é a solução para o problema que eu tenho agora, neste momento, e tenho que arranjar uma solução rapidamente, e se as pessoas se juntarem vão encontrar uma solução, e há outros que vão. E, portanto, o importante da nossa sociedade é permitir que haja todas estas possibilidades. Porque isto que a Mónica estava a dizer agora é que às vezes corre-se o risco de nós todos acharmos, então depois de uma pandemia e de uma pandemia tão bem resolvida pela ciência, porque foi a ciência que arranjou uma solução rápida para a pandemia, não é? A pandemia ia-se resolver por ela, não é? Matando mais, menos, etc., ia-se resolver. Mas a verdade é que demorava muito mais tempo e muito mais sofrimento. E a verdade é que a solução que foram as vacinas foram algo que veio muito rápido porque havia conhecimento de trás. E, portanto, tudo isto, o que eu acho é que como sociedade, às vezes quando estamos neste tipo de situações, e portanto, provavelmente nós também chamamos muita atenção para isto, é que agora qual é o próximo problema? Vamos todos resolver. E tem que haver problemas desses e a comunidade tem que se juntar, e o que nós provamos é que quando juntamos esforços, nós encontramos soluções. Mas tem que haver espaço para tudo o resto. Ou seja, não podemos gostar todos do amarelo, nem podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Eu diria que é baseado nessas duas premissas. Eu acho, só para dizer uma coisa, eu acho que é muito importante também que hoje em dia nós percebemos que é muito fácil até a mesma pessoa fazer as duas coisas. Exatamente. Quer dizer, um colega meu que é vice-diretor do IMM faz ciência fundamental e tem uma empresa, não é? Que agora começou a Insight Clinic, e também temos vários outros exemplos. Portanto, é cada vez mais possível que isso aconteça. E isso é possível Correu que de uma aconteça... descoberta praticamente acidental, também é engraçado, Sim, não é? Mas eu acho que é importante também dizer que nós, as instituições de ciência, também agora estão muito mais preparadas para isto. Nós temos gabinetes que ajudam a fazer esta, que chamamos de translação, não é? Portanto, se houver algo que nós vemos que possa ter uma aplicação, nós não vamos deixar a coisa passar, e a ideia é que possamos apanhar essa coisa e desenvolvemos nós próprios, ou damos a outras empresas por aí fora para desenvolver. Portanto, a ideia é que aquilo que nós chamamos a ciência fundamental, não é? A curiosidade, está lado a lado com, se houver algo para aplicar, aplicamos. Mas acho que também é muito importante, Luísa, falarmos que se só estivermos orientados para resolver o problema e não darmos espaço à curiosidade, daqui a bocado, se calhar até resolvemos aquele problema, mas todos os outros problemas que temos para resolver não vamos conseguir resolver, e vem outra pandemia, outra coisa, e acabou. Portanto, este espaço de diversidade que há menos, porque hoje em dia há tendência, porque só queremos resolver problemas, em particular também na União Europeia e mesmo até em Portugal, portanto tem que haver espaço para estes dois lados. Portanto, nós aqui puxamos mais para o lado da investigação fundamental, porque é aquilo que nós fazemos, mas claro que o sistema funciona em complementaridade. O nosso tempo acabou, mas se pudermos continuar... Eu queria só então... Não, vai haver outra sessão aqui. Então vamos acabar. Não, mas até Marta, mas deixa... Marta, eu vou estar noutra sessão, pronto. Portanto, entretanto, eu vou ter que ir para a outra sessão. Marta, pode ser sim. Eu queria só dizer que uma coisa que eu acho que relaciona com o que a Mónica disse. Por um lado, nós aqui estávamos a salientar a questão da investigação fundamental, porque precisamente cada vez mais é-nos obrigado, é-nos pedido a aplicação, e isso cria necessariamente uma sensação de ameaça. Eu, por exemplo, já tive projetos não financiados pela FCT que eram sobre a cooperação entre ratos porque não tinha valor económico, e claramente não tinha. Estava certo, não tinha valor económico, e se era esse o objetivo, o meu projeto falhava. E, portanto, isso é um bocado, mas realmente tem toda a razão. Realmente todos os aspectos de investigação são importantes. E todos são intelectualmente estimulantes. E eu acho que isso é uma coisa que eu também queria dizer. E queria só acabar com, por exemplo, um exemplo ainda sobre as questões da memória. A descoberta do primeiro sítio, de que havia um centro no cérebro importante para a memória, foi porque havia um paciente que tinha epilepsia e foi-lhe tirada essa parte do cérebro. Portanto, claramente o reverso também existe e é sempre importante. O que eu acho que é um privilégio que nós temos é que
ao fazer ciência, e eu acho que aí é independentemente de que tipo de ciência, se a ciência for feita com qualidade, é que é uma atividade em que existe liberdade intelectual, mas que é obrigatoriamente associada a rigor. E daí a questão da Mónica dizer, eu acho que se calhar a nossa responsabilidade como cientistas para com os contribuintes que estão a financiar a nossa atividade é que nós realmente exercemos uma liberdade intelectual, mas sempre com rigor. E essa é a nossa responsabilidade, é tentar fazer, seja o que for que a gente faça, seja que tema que a gente trabalhe, que realmente gere conhecimento. Aplicável ou não aplicável, o que for, mas é um conhecimento que é válido. E isso só é feito se houver liberdade e rigor. Posso dizer uma coisinha só? Era um final perfeito, mas ok. Está ótimo, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Mas acho que acabamos muito bem assim, liberdade e rigor. Acho que Muito mensagem. Obrigada a quem esteve. Eu disse que podíamos ficar aqui o festival inteiro, eu tinha avisado, não sabia. Obrigada a quem esteve a ouvir e a vocês, principalmente.